queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. Ai, a internet é uma maravilha mesmo. Recentemente o Gol fez um vídeo sobre como a internet costuma destruir tudo que ela toca. E já tá na hora de eu tentar sugar outro youtuber fazendo o mesmo que eu fiz lá com o Todinho e falar sobre o vídeo aqui que ele fez pra poder pegar algumas views e também agregar um pouco no assunto. Então ajeita tua postura aí e embora pra explicação do Gol, do que é o assunto da vez. Lançou uma nova websérie da internet chamada The Amazing Digital Circus, que simplesmente explodiu, mano. Todo mundo fala disso agora. Só se fala disso entre os trabalhadores do ônibus às 5 da manhã. Eu lembro da galera me marcando, falando pra eu assistir, eu não tava nem em casa pra ver, cara. Mas eu cheguei de viagem e eu reagi em live. Não, brincadeira, eu curti sim, é bem legal, é da hora. E eu vou dar uma rápida resumida pra quem não viu, tá? Mas se você quiser ver, eu recomendo, é legal. Só tem um episódio piloto até agora. Mas basicamente conta a história de uma mulher que é transportada e fica presa dentro de um mundo virtual colorido e maluco que lembra muito aqueles jogos antigos do Windows, como Purple Place e Point Click, tá ligado? Jogos antigos, assim. E lá ela encontra outros humanos que já são bem mais tempo que ela e também estão presos lá. Também já tentaram sair, mas desistiram. E cada um, né, além de não lembrarem seus próprios nomes verdadeiros e terem que gerar um nome novo, eles são representados por avatares que não se sabe se eles escolheram ou não, mas aparenta que não. Ou pelo menos eles não lembram disso. E eles só tem que aceitar tudo isso aqui. Então a protagonista adota o nome de Pomni e o avatar dela é de uma menina, palhaço. E também tem uma IA que, pelo menos parece ser uma IA, que é tipo um admin, que é o antagonista da série, que tem poderes a mais do que um usuário comum e claramente não quer que as pessoas consigam escapar desse mundo virtual. E o nome dele é Caim. Enfim, vale a pena ver, esse foi o episódio até agora e já tá com mais de 100 milhões de views em pouquíssimos dias. E tem dublagem brasileira, você acha que é bem legal, é da hora. Agora que tu já sabe qual é o assunto, bora pra primeira reclamação que ele fez. Quando uma coisa explode assim, do nada, muito rapidamente, e a internet toda começa a falar sobre isso, sempre tem espaço pra gente esquisita fazer coisa esquisita, né? Começou muita gente no TikTok fazendo cosplay e dancinha com a personagem, tipo, muita gente mesmo, imitando vozinha e com remix de música original e já, tipo, música de fã, tá ligado? Que nem era oficial. You're finally back. Honey, why are you here? I don't know where Jax is, so I came to your room myself. Até aqui tá tudo normal, é só adolescente fazendo adolescentice, não tem problema nenhum, mas até que a gente chega nesse ponto aqui. Na galera, foi começando a crescer um sentimento interno que eles não sabiam que tinham, que era, olha só, mano, a paixão por mulheres palhaço. Coisa que nem existe, mas nem referência à personagem principal, na Pomni. E no Brasil, cara, especificamente, foi crescendo até que bastante, mano, justamente por causa de um meme não muito antigo que... Vamos lá, mano, olha que doideira. Eu queria que mulheres palhaço fossem reais. O nariz de palhaço seria natural. Agora na próxima linha já começa, mas o cara fala basicamente que queria que as partes íntimas tivessem cores diferentes. E que a pele dela teria um gosto engraçado, e o gosto do leite seria diferente, e apertar certas partes apertadas no corpo dela faria um barulho de buzina. Ele fala mais maluco isso aí, mas isso viralizou bastante, mano. E chegou no Brasil, cara. E aí um filme brasileiro chamado Tio Will Plays, ele recitou esse texto, né? Só que em português, mano, tentando imitar a voz original de uma versão falada que viralizou em inglês. Queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. Só que a voz ficou igual a voz de um cara chamado Enéas. E Enéas, pra quem não sabe, foi uma personalidade política aqui no Brasil, que fundou o partido e tal, só que já morreu, enfim. E a voz que o Tio Will fez ficou igualzinha à voz desse político brasileiro. Candidato a deputado federal, meu nome é Enéas, 5656. E aí pegaram um vídeo de um discurso que o Enéas estava fazendo e colocaram a voz do Tio Will por cima, e ficou isso aqui. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural. E agora, cara, você entra em qualquer vídeo do TikTok que tem alguém fazendo cosplay da personagem e sempre vai ter um brasileiro comentando do Enéas. Sempre vai ter um. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural. E vai ter uma TikToker gringa que foi tão comentada que ela fez um TikTok falando sobre isso. Tipo assim, mano, por que tem 70% dos meus comentários a galera fala isso aqui? E aí, mano, no último post que ela fez com o cosplay da Pomni, ela colocou um áudio bem peculiar, eu diria um pouco esquisito na real, que é esse aqui. Stop saying ha ha because vronger songs. Honky honky clown pussy, clown pussy, clown pussy. Tu nunca entrou na quinta camada aqui da internet, tu não deve conhecer alguns termos, como por exemplo o tal do Rule 34, ou a tal regra 34. Mas aqui por essas bandas, isso aqui é uma regra que diz que tudo que é postado na internet vai ter conteúdo sexual. E isso nem é exagero, basta tu pesquisar Rule 34 e botar o nome de quem tu quer, ou de qual coisa tu quer que apareça sexualmente que vai aparecer. Alguns exemplos são Selbit, Luba, Orochinho, Haluca, Digo, Igor 3K, frigideiras, moedas, o próprio planeta Terra, geladeira, freezer, carregador USB, iPhone, bola de futebol e qualquer outra coisa que tu conseguir imaginar. Tem até esmilinguido nessa parada aí. E o extremo do extremo é o seguinte: existe um site que junta todas essas coisas e dá as pessoas postarem lá coisa desse tipo, né, que é um site extremamente nojento, e esse site ele tem uma logo. E adivinha, se tu for pesquisar
pesquisar direitinho, tem a parada com a logo sexualizada. E me desculpa se tu não sabia disso até hoje, mas agora tu perdeu a tua virgindade internetal. Mas bora continuar aqui o vídeo do Gol. Eu até coloquei no Google o nome da personagem e eu não tive nem que descer a página, que literalmente na segunda linha já tinha um modelo super exagerado nesse FW da Palmer. Eu tava fazendo um speedrun de quanto tempo eu conseguiria achar alguma coisa adulta desse personagem e foi na mesma página. Eu tava em navegação privada pra nenhum espertinho chegar e dizer: ah, Gol, mas as recomendações são baseadas... Não é. Não faz nem sentido isso, cara. Pra ver os testes agora na sua casa agora, eu juro pra você. Não tem nada a ver. Tipo, olha isso aqui, cara. Como que a galera consegue chegar a essa figura claramente buscada pra infantil e desenhar ela assim? Mano, é surreal. Pra você entender o nível, tem um vídeo falando de um outro vídeo que o cara simplesmente postou uma arte SFW da menina no TikTok. Esse vídeo pegou 16 milhões de views, cara. Mano, olha isso. É o tamanho do Brasil. Vários speedruns de gente tentando achar arte SFW, só colocando o nome da menina. Tipo assim, vários. A galera acha em menos de 10, 20 segundos, geralmente. E também tem muita pessoa que eu já vi no TikTok dublando comics, né, quadrinhos NSFW no próprio TikTok e censurando da maneira do que dá. So, are they looking at... I think? E várias animações muito esquisitas, ela andando com umas coxas enormes e a galera falando nos comentários: upgrades, pessoal. Sim, mano, que upgrades, bro? Bro, você é esquisito, cara. Aí simplesmente a galera tá obcecada com a menina. Eu lembro lá quando o Boku no Hero ficou popular e eu assisti pela primeira vez, eu amei o anime e aí eu, como sou um desenheiro nato, né, decidi pesquisar alguns personagens pra eu redesenhar no meu estilo e tal. Uma dessas personagens foi a Uraraka e quando eu pesquisei ela, a primeira coisa que eu dou de cara são várias fotos dela de hentai, basicamente isso. Eu achei aquilo mega esquisito e aí eu decidi pesquisar outras meninas de outros animes pra ver se aquilo era um padrão de acontecer com personagens femininas de anime. Eu pesquisei e realmente aconteceu com todas. E aí eu pensei, não, talvez seja coisa de público de anime, talvez eles façam isso com qualquer personagem. Aí eu pesquisei personagens masculinos e não aconteceu com absolutamente nenhum. E foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a pensar nesses assuntos e comecei a abrir meus olhos pra esse tipo de coisa. A gente que tem um certo privilégio social acaba nunca percebendo que tem, até ser confrontado com algo muito grandioso da realidade que não tem como negar, não tem como refutar, não tem como fugir, e aí a gente vai ter que acreditar realmente naquela realidade e lidar com ela. E esse momento foi a primeira vez que eu tive que me confrontar com essa realidade de que corpos iguais ao meu não são hipersexualizados e corpos femininos são. Por eu ser homem, eu nunca saberia o que deve ser o peso de passar por esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, eu gostava de Boku no Hero e eu podia pesquisar livremente personagens masculinos para eu usar em foto de perfil, para eu fazer fanart, para eu botar nos status, para eu me identificar e qualquer coisa assim. Mas as meninas da minha idade que gostam de Boku no Hero, elas não podem pesquisar as personagens que elas gostam porque elas vão ser obrigadas a ver um hentai logo na primeira página. E se elas quiserem baixar um ícone para usar numa foto de perfil, elas vão ter que ficar desviando de foto de hentai, de ícones sexualizados, de arregaô, de eti e de todo tipo de esquisitice que se pode imaginar. E a gente pode usar outro trecho do vídeo do Gol pra exemplificar isso aqui. Eu lembro que isso aconteceu com o Cuphead, por exemplo, mas vamos ser sinceros, não tinha nenhum personagem propício pra conteúdo adulto. Bom, tinha um ou outro, né, tinha uns dois. Mas de qualquer forma, eu acho, sendo bem sincero, muito esquisito essa sexualização, não só de todos os personagens, mas especificamente, né, o foco é na menina, que eu sei que tem 25 anos de idade na vida real, entendi, tá bom, mano. E daí, cara? Ela claramente foi feita pra ter uma aparência infantil, mano. Se tu pesquisar essa tal dessa Pomni, realmente aparecem coisas sexualizadas. Mas se tu pesquisar personagens masculinos desse mesmo desenho, não aparece. A única personagem que é hipersexualizada ali do Cuphead é essa personagem aqui. Será que é o fato da roupa que ela tá usando ou é apenas o fato dela ser mulher, no caso? Eu vi tanto o Gol quanto o Mount e o Corey tentando explicar os motivos de ter tantos desenhos sexuais envolvendo os personagens femininos. E por incrível que pareça, os caras eles não tocam no fato de que o corpo feminino ele foi historicamente mais sexualizado do que o corpo masculino. E aqui eu vou usar alguns exemplos históricos de momentos que criaram essa hipersexualização do corpo feminino que a gente tem hoje em dia. O primeiro e mais simples motivo da gente ter esse tipo de pensamento é que lá no Gênesis da Bíblia é dito que assim que Adão e Eva comem o fruto e começam a ter entendimento do bem e do mal, eles cobrem as partes íntimas dele, simbolizando que uma mulher vê o corpo do homem, o homem vê o corpo da mulher, é um ato sujo, é um pecado e tal. E a gente foi colonizado por pessoas que eram cristãs, então a gente já vem com isso na nossa cabeça. Mas se a gente for ver, tem sociedades que não são cristãs e que elas não veem o corpo feminino ou o corpo masculino dessa
dessa forma, como algumas comunidades indígenas, tanto antigas quanto atuais, em que as mulheres elas andam com pouca roupa, elas andam com os seios de fora, os homens também andam com pouca roupa comparado com a gente, e isso não é visto de um jeito sexual de forma alguma por eles, porque só é sexual para nosso tipo de sociedade. E isso demonstra o quanto essa sexualização em cima do corpo não é natural, e quanto isso é imposto, isso é criação social realmente, isso foi acostumado na gente, porque sociedades que não foram acostumadas a pensar assim, simplesmente não pensam, porque isso não passa na cabeça da pessoa normalmente. Lá na antiguidade, a gente tinha a utilização do corpo feminino como se fosse uma demonstração de poder, de status sociais e desse tipo de coisa. Como, por exemplo, os imperadores antigos, sejam eles africanos, europeus, asiáticos ou até mesmo americanos, que andavam sempre rodeados de mulheres, porque isso demonstrava o quanto eles eram homens extremamente poderosos e que tinham domínio sobre a sociedade, esse tipo de coisa. Em algumas sociedades, isso até mesmo era usado para demonstrar superioridade sobre os moradores, porque em alguns casos essas mulheres eram parentes dos homens que faziam parte daquelas sociedades. E isso demonstrava que se eles dominavam essas mulheres das famílias que eram mandadas para eles como oferta e tal, significava que eles eram socialmente superiores àqueles homens que compõem aquela sociedade. Ou também no caso de algumas guerras, tanto da antiguidade quanto da Idade Média, em que as mulheres eram usadas como troféu. Quando o exército ganhava guerra, ele acabava tomando algumas coisas do exército inimigo, como por exemplo as cidades, as riquezas, os filhos viravam escravos e as mulheres, seja a mãe, a irmã, a filha, a esposa, passava a ser propriedade daquele soldado que acabou ganhando. E quando eu digo propriedade, é propriedade sexual. Isso era usado como uma forma de desonrar esses homens e mostrar a superioridade daquele que ganhou. Apenas esses exemplos já podem demonstrar o quanto que o corpo feminino antigamente era tratado como um objeto de desejo, como um objeto sexual, como uma demonstração de poder, uma demonstração de autoridade, como uma forma de obter respeito, o que não é diferente de alguns homens. Além disso, a gente também teve o surgimento dos bordéis, onde as mulheres pobres eram proibidas de exercer as mesmas funções dos homens, porque trabalhar era coisa de homem, e para que elas não morressem de fome, elas teriam que dar um jeito. E já que elas eram proibidas de trabalhar e não podiam tirar sustento de lugar nenhum, a única coisa que sobrava para elas, a única coisa que elas ainda poderiam usar, que era a única propriedade que elas tinham, era o próprio corpo. E é daí que começa a surgir essa onda de prostituição que é extremamente antiga e que perdura até hoje. Se tu for procurar entrevistas de atrizes pornô atualmente, tu vai reparar que muitas delas relatam exatamente essa mesma coisa, que elas entraram por esse tipo de motivo, na maioria dos casos. Além disso, a gente também teve no colonialismo, onde os senhores de escravos, quando eles achavam alguma escrava atraente, eles pegavam elas e levavam elas para trabalhar nas casas deles, que era uma desculpa para elas ficarem mais próximas deles, porque aí eles poderiam estuprar elas livremente, sem que a sociedade visse eles se relacionando com mulheres negras, porque naquela época o relacionamento interracial era visto como algo sujo. Dessa forma, eles poderiam usar do desejo sexual em cima dessas mulheres e mesmo assim continuar tratando elas com o racismo que eles ainda tratavam e ainda estuprar elas. É um bagulho extremamente nojento. E é por conta desse tipo de relação antiga do período colonial que hoje em dia ainda existe a imagem de grandes empresários que sempre tem uma secretária que está ao lado deles, que geralmente é a mulher daquela empresa que nos padrões atuais é considerada a mais atraente. A gente mudou de sociedade, mas o tipo de comportamento permanece o mesmo. Além disso, a gente ainda teve nos anos 80 essa popularização dos animes que explodiram ao nível mundial. Isso normalizou obras que tratam mulheres de uma forma extremamente hipersexualizadas, onde nós temos várias obras em que todas as mulheres que existem não têm papel nenhum na trama, a única função delas é estarem lá com uma roupa extremamente curta, com partes do corpo anatomicamente impossíveis só para exaltarem o lado sexual delas, onde elas sempre falam ou gemendo ou fazendo caretas sexuais, ou casos piores ainda, como aqueles onde tem uma personagem que é claramente o desenho de uma criança namorando com um cara adulto, só que ela tem 5.000 anos, né? Então tá tudo bem. E para finalizar esse ponto aqui, a gente teve também a popularização vinda lá dos Estados Unidos dos filmes e dos jogos deles após a Guerra Fria, quando eles tornaram quase
quase que donos de toda a mídia mundial, onde nos filmes as mulheres que apareciam sempre eram damas em apuros, e quando não era isso, elas eram a capanga do vilão, que sempre tá seminua, sempre tá com batom extremamente forte, sempre tá se sexualizando, falando frases sexuais e usando da sensualidade dela para poder conseguir executar os planos, e que sempre o vilão tem um desejo sexual em cima daquela personagem. Ou nos jogos de luta, onde a maioria das personagens femininas estão usando maiô, e quando elas usam saia, elas lutam exclusivamente com as pernas, que é para parecer a calcinha. Ou em casos piores, quando elas simplesmente usam ataques usando a bunda. Mas também tem as super heroínas das HQ, tanto da Marvel quanto da DC, que todas elas usavam maiô antigamente. Eu acho que já deu para entender. Isso foi criado socialmente e é parte de uma imposição masculina em cima das mulheres. É fruto de coisas extremamente maldosas e extremamente sujas. E ainda tem gente que fala que o patriarcado não existe. E se tu tiver alguma coisa para contribuir com o vídeo, comenta aí. É isso aí, muito obrigado, até mais. Agora fica com as recomendações aí que vai estar no final, porque vocês que pulam essa parte.